Esse com certeza, mas com certeza mesmo, é um dos vídeos mais importantes aqui do canal para quem vai fazer o Enem. Fique até o final, hein? Eu vou te dar muitos exemplos de como aplicar essa técnica OPATICS para você ganhar muito, mas muito tempo no Enem. Oi amigos, beleza? Então hoje eu vou falar um pouco sobre a técnica OPATICS aplicada no Enem. Se você ainda não conhece essa técnicazinha, eu uso para resolver muitas questões de múltipla escolha. Vou deixar o link aqui no card, onde eu explico mais detalhadamente sobre ela. Hoje eu vou te ensinar a aplicar e vou te dar vários exemplos de questões do Enem mesmo, para saber como aplicar ela lá nessa questão, beleza? Então o que é resumidamente? Primeiro você identifica o objeto, o que é a questão, o assunto da questão, depois vai para a pergunta, depois analisa as alternativas, depois vai para o texto já procurando a alternativa certa, sendo que você já sabe as alternativas. Só que no Enem, às vezes as alternativas são grandes e sempre tem uma palavra-chave muito importante. Então, primeiro, na pergunta, você vai procurar também uma palavra-chave, tá? E as alternativas, você só vai analisar elas se elas não forem muito grandes, porque senão não vale a pena ir lá nas alternativas e voltar no texto. As questões de física, muitas delas eu consigo aplicar essa técnica certinho e economizar muito tempo. Eu vou fazer uma analogia para te ajudar a memorizar isso aqui e entender o porquê de cada uma das etapas, para justificar cada passo que a gente usa. Faz sentido, quer ver? Primeiro, identificar o objeto. Imagina que você vai fazer uma viagem. Primeiro passo é você ter uma noção do mapa, tá? Então o objeto de estudo é para você sintonizar no tema da questão, para o seu cérebro já identificar elementos que você já viu antes, beleza? Então seria o mapa. Depois a pergunta seria o destino. É onde você quer chegar. A pergunta te fala como, o que fazer. E aí você vai ir para aquela rota, naquele ponto que você precisa chegar, certo? Depois as alternativas seriam como se fossem pontos de referência. Às vezes eles ajudam, às vezes eles não ajudam. O texto seria todo o caminho para chegar na certa, mas às vezes aqui na pergunta e nas alternativas, com os pontos de referência, você consegue pegar atalhos para chegar na alternativa certa. Eu vou te mostrar aqui, vou te mostrar na prova do Enem as questões que eu aplico a técnica OPATICS, as questões que ela precisa ser um pouco adaptada e as questões que não vale a pena usar ela. Vou te mostrar agora em 3, 2, 1... Então vamos lá, eu selecionei aqui 12 questõezinhas para você ver como que essa técnicazinha vai funcionar. Primeiro, identificar o objeto da questão. Você pode identificar numa figura, numa tabela ou no próprio começo ali do texto, tá? Se ficar difícil, pula essa etapa. Então não fica agarrado em descobrir o objeto, só se estiver fácil. Nesse caso aqui tá bem fácil, ó, dá uma olhada. É um circuito elétrico, tá? Com bateria, amperímetro e um circuito de um veículo. Então bem fácil. Depois você vai para a pergunta. Aí ele quer saber a maneira com que o amperímetro seria ligado e a leitura por ele realizada. Na hora que você vê aqui que a maneira certa dele ser ligado, você já vai olhar as alternativas, que é a próxima etapa, e já vai conseguir eliminar 3 logo de cara. Então você já aumenta de 20% para 50% de chance de acertar essa questão só usando essa técnicazinha até aqui, sem ler o texto. Aí depois, o que você faz? Para descobrir se é essa ou se é essa, você vai lá e lê o texto, tirando os dados, mas já sabendo onde que você quer chegar, você quer fazer essa leitura. Então a técnicazinha ajuda muito aqui nessa questão. Agora eu vou te mostrar outra que tem um pouco diferente, que você vai ter que adaptar. Essa aqui é uma questão também lá do Enem de 2020, esse último que teve agora, só que olha só, na hora de identificar, de novo, figura. Então a gente vê aqui a eletricidade estática, é o objeto de estudo da questão. Pula para a pergunta, quer saber o tipo de eletrização. Então, na hora de analisar as alternativas aqui, ó, eu já vou procurando a certa, já sabendo que é eletrização.
Só que aqui não vale a pena analisar as alternativas e depois voltar no texto, porque olha o tamanho do texto dessa questão. Então você já pode fazer ela normalmente. Só lembre de sintonizar seu cérebro aqui com a eletricidade estática e já procurar aqui associado por qual motivo ocorre a eletrização. Aí você acha a resposta, mas tá vendo? Uma adaptação da técnicazinha, mas ela não deixou de existir. Você já coloca aqui, já sabe a pergunta, já sabe o assunto, o objeto de estudo, né? Então ela ajuda sim. Agora uma que eu ainda não tenho resolvido aqui no canal, mas dá uma olhada como que a gente pode fazer. Identificar o objeto através da figura. Depois você vai para o enunciado, aqui para a pergunta. Quer saber o número máximo de lâmpadas, tá? Que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Então ali você tem palavras-chave, né? Número máximo, sem a televisão parar de funcionar. Isso é muito importante aqui. Analisando as alternativas é de 1 a 5. Você já pode associar com a figura, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então já tem alguma coisa a ver, tá vendo? Seu cérebro já está sintonizando. Analisou as alternativas, volta no texto já tirando os dados de acordo com o que você precisa. Outra que eu já resolvi aqui no canal. Dá uma olhada, nessa questão tem outra adaptação legal, ó. Dá uma olhada. Objeto da questão. Em 1962, um jingle, você já sabe, ó, tá vendo? É uma encheção de linguiça aqui. Então você não vai identificar o objeto, não esquenta a cabeça demais com isso não, pula essa etapa. Vai lá para a pergunta. Para solucionar essas incorreções, então tem alguma coisa errada no texto, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Então a pergunta já te sintonizou. Vai falar de porta e de cobertor, qual que é a função da porta e do cobertor em alguma situação. Aí você analisa as alternativas. Ó, aquecer a casa, badadá. Analisou as alternativas, a pessoa que já tem um domínio desse assunto já matava a resposta aqui, ó. Precisaria nem ler esse texto. Às vezes você fica um pouco inseguro, vai querer voltar para ler o texto, mas daí é só para confirmar se a sua resposta está certa, beleza? Então, a adaptação aqui é na identificação do objeto. Não esquenta demais a cabeça com isso não, tá? Se tiver difícil, vai, segue o jogo. Outra que eu não tenho resolvido em vídeo aqui ainda, ó. Ela começa falando, vamos identificar o objeto? Em qualquer obra da construção civil, beleza, tá? Começou aqui, construção civil não tá tão claro. Pula para a pergunta, vai. A força impulsiva média, então quer saber de força de impulso. Ah, tá, gerada por esse impacto, alguma coisa de impacto, vale... Então, beleza, agora eu analiso as alternativas. Tá vendo que elas são bem discrepantes? Vai de 2 até 50. Então, alguma coisa aqui a gente vai conseguir eliminar na hora que a gente voltar no texto, analisar aqui o que eu tenho de dados, eu vou eliminar. Para eliminar ou 2 ou 5, então depois o que está muito maior lá, que é o 50, então alguma coisa aqui eu já consigo eliminar na hora que eu for tirando os dados e fazendo as contas com esses dados. Até é legal você saber que quando der branco ou quando você não souber o que fazer, sai fazendo tudo que você sabe. Igual eu falei nesse vídeo aqui, dá uma olhada lá. É bem legal para você fazer o Enem também, muito importante. Agora uma que eu já fiz aqui no canal, ó. Primeiro identificar o objeto. Slackline, podia ver aqui na figura também. Corda, tá? Corda, força de tensão, lembra? Corda, cabo, sempre força de tensão. E é exatamente o que ele quer saber, ó. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores. Então pulou lá para a pergunta. Agora eu analiso as alternativas, são poucas aqui, é facinho de analisar, né? É 10 a 2 ou então 10 a 3, tá? E aí na hora que eu volto aqui no texto, eu já vou tirando os dados de acordo com o que eu preciso. Você já podia ter até feito o diagrama de forças aqui, você já consegue eliminar. Nesse vídeo que eu fiz essa questão, eu pus ele separado. Aí você já elimina algumas respostas, alguns dados, você já vê que você precisa do seno e não do cosseno, e por aí vai. Então, volta no texto, quando você sintoniza e já volta no texto sabendo que você precisa, fica muito mais fácil de ganhar tempo. Uma questão de ótica agora, ó. O que ele falou? Os olhos humanos. Então, eu já sei que vai estudar ótica, tá na cara. Aí eu pulo para a pergunta. Para qual cartão dos dois voluntários identificarão a mesma cor? Então eu já sei que eu tenho que procurar duas pessoas que vão
enxergar a mesma cor. E aí, na hora que eu vou para o texto, ó, eu tenho essas cores, né, que são as mesmas que estão aqui, nem precisava ficar lendo isso aqui, você já bate o olho, já vê. E aí, na hora que eu volto no texto, eu já procuro o que eu preciso. Esse exemplo aqui é bem interessante para você ver que você não precisa ficar bitolado na técnica, tá? Às vezes ela não vai ser tão útil assim. Nesse caso, você identifica fácil o objeto, ó. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz, então está falando alguma coisa de velocidade da luz. Você pula para a pergunta e identifica a palavra-chave, ó. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então você já sabe que tem a ver com velocidade da luz, comportamento da luz. Agora, vê comigo. Vale a pena você ir lá para as alternativas, olha o tamanho delas, para voltar no texto, para depois voltar nas alternativas? Não vale a pena. Então, nesse caso aqui, a gente pula as alternativas e vai lá no texto, já lê o texto, e aí na hora que você lê a resposta aqui, você já vai, elimina o que está errado, acha a certa e já era. Da mesma forma que na questão anterior, repara o tamanho do texto e o tamanho das alternativas. Essas questões mais teóricas, a análise de alternativa ela fica mais complicada. Então vamos aqui, ó, a gente identifica o objeto, que nesse caso aqui é ótica, ó. A maioria das pessoas fica com a visão. Então vai falar alguma coisa de visão, você pula, vai lá, acuidade visual associada à redução das pupilas. Beleza, palavras-chave aí marcadas, tá? É fisicamente explicado pela diminuição, muito importante nessa questão. Só que não vale a pena porque as alternativas em relação ao texto, ao tamanho delas e nas questões teóricas, igual eu falei, fica um pouco mais complicado se analisar, ler o texto, analisar de novo. Então pula elas, vai para o texto já pensando na certa. Então lê o texto, depois você lê aqui, já elimina algumas coisas que não tem nada a ver, já fica entre uma e outra e acertou. Agora uma sem fazer aqui em branco ainda também, ó. O objetivo de recipientes isolantes térmicos, então tá falando alguma coisa de isolante térmico, ó, tem a ver lá com a termologia. Eu pulo e falo, a razão entre Ka e Kb é mais próxima de. Então, como eu já identifiquei lá, na hora que eu vejo aqui a pergunta, eu já sei que esse K, ele não tem a ver com a mola, ele tem a ver com condutividade térmica, provavelmente, porque está falando de isolantes térmicos. E eu quero saber a divisão. Gente, outra dica, quando ele quiser saber a divisão, você não vai querer saber um e o outro e depois dividir. Não, você quer saber só a divisão, beleza? Então você já coloca direto a divisão para já cortar várias coisas e já chegar na resposta. A análise de alternativas aqui é rápida e aí depois você volta no texto já tirando os dados que você precisa para fazer essa divisão. E para fechar, duas questões, uma que eu já fiz e uma que eu não fiz, uma do lado da outra aqui, lá da prova de 2017. Essa aqui, você identifica o objeto muito fácil, fusível. Depois você quer a pergunta, qual é o máximo palavra-chave, valor da tensão, beleza. Para que o fusível não queime, beleza. Analisei as alternativas aqui, ó. A análise é bem rápida também, tudo em volts, né? Então já é uma dica também para você. E aí você volta, lê o texto, já tira os dados que você precisa aqui, já coloca, já posiciona os dados, já anota eles do lado. Eu fiz em outro papel também, né, algumas coisas. E aí depois você já vai na cabeça procurando a certa. E essa aqui do lado, mesma coisa, o trombone de Quinquel. Como é que fala isso, hein? Quinque? Sei lá. Aí você identificou o objeto, não está tão claro. Mesmo assim, pula lá para a pergunta. Ó. Se eu olhar, trombone deve ter alguma coisa a ver com acústica. Ó. Fonte sonora. Ó, já sintonizei lá na acústica. Ó. O valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora. Tá? Agora na pergunta ficou claro. Analisa as alternativas. Ó. Vejo que vai de 400 até 3.200. E agora eu vou tirando os dados, inclusive na figura, tá? Eu leio o texto já tirando todos os dados que eu preciso para procurar certo. Isso me ajuda demais a ganhar tempo. Olha, esse vídeo valeu muito, hein? Então já comenta aqui
que você achou dessa técnica, se você conseguiu identificar quando usar, quando não usar, quando adaptar essa técnica e se ela vai te ajudar a economizar tempo no Enem. Também vou pedir mais coisa, hein? Para me ajudar agora, deixa o seu gostei aqui e também já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu espero ter te ajudado, hein?